Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar essa oração com o maior número de pessoas e também deixe o seu like. O nosso tema, a alegria do Senhor é a nossa força. O tema alegria, talvez o conceito que você tem de alegria seja errado. Você se sente alegre quando tudo vai bem. Você se sente alegre quando as pessoas gostam de você. Você se sente alegre quando você tem dinheiro, quando você tem todas as coisas, você tem aplausos. Tudo isso traz felicidade, é verdade, traz felicidade. Mas é uma felicidade que quando acaba o aplauso, quando chega a crítica, quando acaba o tempo, porque tudo é cíclico, ninguém fica no pódio o tempo todo. Então, quando chega o dia mau, o dia em que você não está no pódio, não está em evidência, você pode ficar totalmente, se sentir desamparado, sem rumo. E esse é o problema de muitos artistas, porque os artistas acham que ele vai ficar jovem o tempo todo, famoso o tempo todo. E é por isso que nós vemos o colapso de muitos deles quando a vida acontece. Tem outro mais novo, mais bonito, mais talentoso que aparece e ele não fica mais tão em evidência. E o que acontece? Ele se desequilibra, porque a psicoadaptação, ele ficou adaptado, psicoadaptado aos aplausos, à fama e não lida bem com um momento em que ele não está mais no topo. Assim acontece com a nossa vida, nós não somos artistas, mas é a mesma coisa. Todo mundo ensina pra gente, não em palavras, mas a vida ensina que felicidade é dinheiro, fama, beleza. Mas não é isso que Deus nos ensina. Ele diz em Neemias, capítulo 8, no versículo 10, o Neemias está falando, Esdras está falando a palavra de Deus. E então no versículo 10, o Senhor, ele diz através desses dois homens de Deus, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. E também mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Por quê? Porque o povo, depois que ouviu a palavra, começou a chorar. Chorar de arrependimento por tudo de errado que eles estavam fazendo, por coisas erradas que estavam acontecendo na vida deles, porque eles tinham tomado decisões erradas longe dos princípios de Deus. E eles ficaram muito tristes com o rumo da nação e com tudo que tinha acontecido. Afinal de contas, Jerusalém ficou completamente destruída. Lembra da tristeza de Neemias? Mas adiantava ficar triste o tempo todo? Ficar triste é normal. Neemias, quando ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava completamente destruída, Neemias ficou triste, mas ele reagiu. Bom, se eu ficar aqui me sentindo totalmente desolado e não fizer nada, nada vai mudar. Então Deus deu graça a Neemias e ele recebeu a graça de poder ir para Jerusalém com o apoio do rei. E ele foi com recursos e Esdras e Neemias trabalharam em reconstrução. Esdras foi antes, Neemias foi depois. O que eu quero dizer para você? Deus quer reconstruir a sua vida. Eu sei que hoje você pode estar triste com muitas coisas que estão destruídas, mas eu quero liberar uma palavra. A alegria do Senhor é a tua força. Se alegre no Deus que te dá nova oportunidade. Se alegre no Deus que tem um recomeço para você. Se alegre no Deus que é o Deus de segunda chance. Esse é o nosso Deus, o Deus que restaura, o Deus que restaura tudo que foi destruído na sua vida. Mas você não pode ficar acuado num cantinho, desolado, se sentindo impotente. O Senhor é todo poderoso. Você pode ser impotente, mas o Senhor, ele é todo poderoso. E a alegria, o tema alegria, é algo espiritual. Você pensa que é emocional. Tudo bem que a alegria, ela vem nas emoções. Mas a alegria aqui de Neemias, capítulo 8, fala de uma alegria espiritual que vai afetar a sua vida toda. Será que eu tenho respaldo bíblico para dizer isso?
Sim, Gálatas 5, versículo 22, fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito é alegria. É você se alegrar não com o que está acontecendo, mas é você se alegrar com o Deus que você tem, que é todo-poderoso, um Deus que é amoroso, misericordioso, é um Deus fiel. Você se alegra porque o Deus que alegrou Neemias e Esdras, reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo, reconstruiu os muros que estavam totalmente destruídos, é o seu Deus que vai destruir, que vai reconstruir cada área destruída da sua vida. Mas eu estava falando que a alegria, ela tem que ser aprendida. Jesus nos ensinou isso em Mateus capítulo 5 e que essa lição fique no seu coração. Essa lição não era só para aqueles discípulos, mas é para você, discípulo de Jesus do século 21. Leia comigo Mateus capítulo 5, o tema alegria. Jesus sobe a um monte e ele fala as bem-aventuranças. O que é bem-aventurança? Felicidade. Ele dá 8 passos para a felicidade. Claro que nesse devocional eu não vou falar detalhadamente sobre os 8 passos. Vou destacar alguns passos só para você saber como a Bíblia trata desse tema, a alegria. Então, quando você lê Mateus capítulo 5, versículo 3, eu vou substituir a palavra bem-aventurado por felicidade, por feliz ou felicidade, porque bem-aventurado é feliz, é sinônimo. Então, feliz os humildes em espírito. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele é o princípio da sua queda. Então, se você quer ser feliz, seja humilde. Entenda que você não é o dono da verdade, que você não é certo o tempo todo. Então, seja humilde para ser reconstruído por Deus e para você olhar que os outros às vezes têm razão também. Então, seja humilde aí, você vai ser feliz. Aqui está escrito também no versículo 4, felizes os que choram, porque serão consolados. Não tente usar máscaras sociais. Tudo bem se você não estiver, algum dia você não estiver com vontade de sorrir, ou você não estiver se sentindo bem. Você não é fraco, você é normal. Então, fale com pessoas maduras que possam te ajudar. Feliz também, como está escrito no versículo 7, feliz os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Feliz é aquele que se importa com os outros, porque misericórdia é o amor em ação. Misericórdia é quando eu me coloco no lugar do outro, é quando eu sinto de uma forma empática o problema do outro e faço algo por ele. E aí você vai sentir uma felicidade por poder ajudar alguém. Assim aconteceu na Bíblia com tantas pessoas que ajudaram uns aos outros. Jonatas ajudou Davi, mas depois Davi ajudou Jonatas, e quando você ajuda é um sentimento de alegria muito grande. É assim que Dorcas ajudou todas as viúvas da cidade, mas também as viúvas depois oraram por Dorcas. Isso é ser felicidade daqueles que são misericordiosos. E eu vou finalizar dizendo no versículo 9, como eu disse, eu não estou pegando os 8 passos, só destaquei alguns, para você saber que Deus trata desse assunto, felicidade, não só do aspecto emocional, mas o aspecto espiritual da felicidade. É uma força que o diabo não pode te roubar. E aqui está escrito no versículo 9, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pessoa pacificadora, aquele que traz paz no ambiente onde ela está, é muito feliz, porque ela está bem com ela mesma, ela faz com que todos fiquem bem uns com os outros. O pacificador não é uma pessoa encrenqueira, não é uma pessoa de intrigas, não é uma pessoa de calúnias, de mexerico, é uma pessoa amadurecida, porque ele ama a paz e ele luta pela paz. Parece que as pessoas gostam de colocar lenha no fogo em conflitos, tomar partido. Seja o pacificador, porque o pacificador é chamado de filho de Deus. Você entendeu agora? Que a felicidade é um segredo, é uma arma de guerra.
Quando o inimigo vê e quando ele vê você desolado e se sentindo desamparado, ele diz: nem preciso mais olhar. Como foi com Ana, mãe de Samuel. Nem preciso me preocupar com Ana. Mas quando Ana renovou a sua força, não porque ela tinha um filho, mas porque ela tinha um Deus que poderia dar um filho. Ela tinha um Deus que poderia tocar no útero e no ovário dela. Quando ela restaurou essa força, então, meu querido, sim, ela foi um fator surpresa e o diabo se surpreendeu, porque ela teve um Samuel que deu muito trabalho para as trevas. O fruto que você tem vai dar muito trabalho para as trevas. Então, gere hoje uma alegria que vem do teu espírito, não a emocional, mas essa alegria que vai te levar para um patamar de maturidade e de muitas bênçãos do Senhor. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração para que a gente possa orar por você. Senhor, Deus maravilhoso, eu quero pedir que o Senhor agora enxugue a lágrima daqueles que estão chorando, daqueles que estão se sentindo desamparados, que eles possam receber o teu abraço, a tua força. Senhor, transforma o choro em alegria, porque como está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que esta alegria possa nascer no coração de cada um, em nome de Jesus. Senhor, eu quero dizer que essa alegria é porque o milagre está chegando. Então, nós não vamos ficar atentando para a destruição de hoje, mas para o milagre de amanhã, com fé e com esperança. Te agradecemos pelos muitos milagres em tantas áreas da vida daqueles que estão colocando seus pedidos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cultive essa alegria, não só a emocional, mas principalmente a espiritual. Seja feliz no dia de hoje. Deus te abençoe e até amanhã no nosso devocional. Não esqueça, deixe teu like.